Grandes batalhas marcam nossas vidas, seja as nossas próprias batalhas ou outras nas quais nos envolvemos. E no Rio Grande do Sul, terra de chimangos versus maragatos, a maior batalha do futebol é a mais que secular que opõe Grêmio e Internacional. Se por si ela já é emocionante, ganhando uma grande voz a contá-la, fica ainda mais bonita. Aliás, histórias mais bonitas, 201 vezes mais bonitas. São 201 clássicos Grenal a contar há quase 52 anos, com a grande voz de Haroldo de Souza. Paranaense de Jacarezinho, veio para Porto Alegre no segundo semestre de 1974, importado por Nelson Sirotsky e Paulo Santana para a Rádio Gaúcha após a Copa do Mundo na então Alemanha Ocidental, que transmite pela Itatiaia de Belo Horizonte. Numa terra onde a liderança absoluta era a da Guaíba, com o estilo sério e vibrante de Armindo Antônio Ranzolin e do falecido no ano anterior Pedro Carneiro Pereira, sua garra e suas frases marcantes começariam aos poucos a mudar este cenário. Quando o Magrão chegou, o titular da Gaúcha era o conterrâneo paranaense Willy Gonzer, curitibano que ficou eternizado como o mais completo. Ele que havia tido 2 passagens pela emissora da Rede Brasil Sul na década de 60 e que a representou no Tricampeonato Mundial do Brasil em 70, no pool denominado Comando Radiofônico da Copa com as cariocas Globo e Nacional. Willy estava na Jovem Pan de São Paulo quando retornou em 73. Lá, seu substituto como número 1 seria um certo Osmar Santos. A chegada de Haroldo ao Rio Grande do Sul coincide com a ascensão do Internacional para além do Rio Mampituba. Em 75, transmitirá em divisão com Luiz Carlos Prates o gol de Flávio Minuano sobre os gremistas, que fará do time heptacampeão estadual. Lá vai Valdomiro pela ponta, atenção, vai cruzar, atenção, entrou, defendeu, Picasso, solta, volta pra Flávio, vai marcar, tira! Golaço! Colorado! Do Beira-Rio, bola de Valdomiro da ponta, e eu gritei que estava aberto o caminho do hepta, bola cruzada de Valdomiro, a histórica jogada dos 7 anos de campeonato, veio de Portugal e sobrevoou o Atlântico, veio para ganhar e ganhou o heptacampeonato. Flávio, Flávio, Flávio! Estremece o gigante da Beira-Rio. A Rede ainda está balançando, balançando. E agora, tchê! Agora as bandeiras coloradas estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor gaúcho. Aliás, Flávio Minuano, apelido dado por Geraldo José de Almeida, que naquele mesmo ano era importado numa grande ousadia da TV Difusora. No fim deste 75, será o Forasteiro, que sacudirá o povo no primeiro título nacional colorado diante do Cruzeiro. Depois de contar mais 2 conquistas coloradas em 76, o não igualado Octa Gaúcho também em Grenal e o bicampeonato brasileiro diante do Corinthians, seu time do coração, chegava a vez de narrar um título do Grêmio e viria em mais um clássico, no Olímpico ainda não monumental, que poderia ser negativo no pênalti perdido por Tarcísio Flecha Negra, apelido dado por ele, Haroldo, mas que ficou positivo no gol de André Catimba, com a mais famosa cambalhota da história do futebol brasileiro. É um pega pra cá, danado, torcedor do Brasil. Chega Eurico, rechaçou, a bola vai pra Yura, a torcida fica de pé. Yura desceu, nas costas da zaga, pra André, penetrou, mergulhou, apontou, defende! Gol!
novo, o zagueiro recebeu nas costas da zaga. Já enraizado no mundo grenal, o Magrão terá em 78 um ano cheio de clássicos, nada mais e nada menos que 10 duelos entre Grêmio e Inter, este retomando a hegemonia estadual perdida no ano anterior. Naquele ano, um divisor de águas na história da gaúcha, que recontrata em definitivo o professor Rui Carlos Osterman, que já havia estado nela entre o fim de 68 e o começo de 70. Também será em 78 que Haroldo narrará sua primeira Copa do Mundo por microfones rio-grandenses na Argentina. Os anos se passaram e Haroldo continuou narrando muitos grenais e títulos dos dois times, não apenas os estaduais, mas também o trinacional invicto do Inter e o primeiro brasileiro, a primeira Libertadores e a conquista mundial do Grêmio. Poucas vezes ficava de fora de clássicos, uma dessas raras no Gauchão de 83, quando Roberto Brauner fez um grenal 2 dias após a decisão da Libertadores, que acabou no segundo jogo, mas que poderia ter tido um terceiro na Argentina em caso de empate no já monumental Olímpico. A relação do Magrão com o Grenal será interrompida em 84, quando a gaúcha tira Ranzolin de uma guaíba que por muitíssimo pouco não chegou ao fim, sustentada que foi por bravos profissionais que não deixaram isso acontecer. Com o antigo concorrente sendo não apenas agora colega, mas principalmente seu chefe, ficará fora das principais partidas, mas tendo momentos de brilho em 89, na primeira Copa do Brasil vencida pelo Grêmio, e em 90, quando os tricolores faturam o gauchão diante do Inter. Levantamento de bola, partiu para ela, 2 na barreira, autoriza Renato Marcília, refugou na primeira volta, vai para o segundo lance, levantou, pé da esquerda, desviado pela barreira, bateu na interior da grande área, cabeceou a Balizinha, gol! Paulo Egídio decreta o hexacampeonato com goleada no Estádio Olímpico Monumental aos 40 minutos de partida, de cabeça para o meio do gol. Estufa os cordéis da Cidadela de Maisena. E agora, tchê, outra vez as bandeiras tricolores estão tremulando, torcedor do Brasil. Grêmio Futebol Porto Alegrense, 1, 2, 3, 4, hexacampeão do Rio Grande do Sul em 90, Internacional 1. No segundo semestre de 91, Haroldo de Souza decide sair da Rádio Gaúcha. Era o que a Guaíba precisava para se levantar de novo. O encontro da oportunidade com a vontade. Na Copa América a ser disputada no Chile, estreará na estação da Caldas Júnior. No mesmo ano, o primeiro de 2, com inversão no calendário, fará seu primeiro gauchão pela nova casa. A final é em 3 grenais e será a sua a voz do título colorado, que interrompia uma sequência de 7 conquistas gremistas. Vamos para a cobrança de escanteio. Ele vai terminar a partida. Atenção! Gol! Internacional, campeão de 1991. Até 2010, último ano de Caldas Júnior, o narrador de 2 Copas do Mundo vencidas pelo Brasil, da segunda Libertadores, do segundo Brasileiro, de uma Copa Sul e de mais 3 Copas do Brasil do Grêmio, e de uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, 2 Libertadores e especialmente o Mundial do Inter, narrará quase todos os clássicos. Dos títulos de 97 com o vermelho Fabiano e de 99 com o azul Ronaldinho. A bola é boa, Fabiano invadiu a grande área, atenção, o goleiro saiu, ele vai marcar, o ponto disparou, Ronaldinho domina, que drible, minha mãe do céu, tocou de volta, tocou a bola para o capitão, para Ronaldinho, invadiu, vai marcar, ponto disparou, até os realizados em 2 Sul-Americanas, mas algumas vezes não será ele a transmitir os embates. Em
98, Haroldo não narra o Grenal. O jogo é realizado uma única vez, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Como fica sem voz na hora da bola rolar, cabe ao então repórter Daniel Oliveira transmitir o 1-0 do Inter. Em outras vezes, ele cede lugar ao galo missioneiro Orestes de Andrade, como na vitória do Grêmio na primeira fase do Gauchão de 95 por 2-0 e nos 4-1 colorados de 2008, quando não narra o primeiro gol de D'Alessandro em Grenais devido à lei eleitoral, pois concorria à reeleição como vereador. O último clássico dele na Guaíba acontece em outubro de 2010 no Olímpico. Termina 2-2. Capricha para a nação Douglas. Partiu para a bola, suspendeu na boca da área, desviou de cabeça, Vivini! Vai autorizar Simon, vai para a cobrança, autorizado, partiu Alexandro, perna direita e gol! O Jonas, o artilheiro, para André Lima, no fundo de campo, para a chegada de Fábio, foi para a área, vai bater, bateu! Avalanche! Lançou para Andrezinho, rolou para Sobe, se estendeu no meio para D'Alessandro, girou para o gol e... que gol! Poucos dias depois, se transfere para a Bandeirantes, uma passagem profissional da qual não gosta de relembrar por motivos diversos. Ali, transmite o jogo de volta da maior final de gauchão de todos os tempos, em 2011, Falcão versus Renato, Grenais com vitórias visitantes por 3-2 e título colorado no estádio gremista. Após sair da RB depois das eleições de 2012, nas quais não é reeleito, chega na Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa surgida no ano anterior e que resgatava o espírito de estação quase que toda de futebol que a Rádio Pampa teve entre 99 e 2007. Mas desta vez, 100% da programação era voltada apenas para Grêmio e Internacional. E é nela que o Magrão está desde então como titularíssimo. Na caçulinha, como chama, Haroldo narra mais um tantão de clássicos que vão dos 4-1 do Inter no título estadual de 2014. Partiu o Patrick direto! Colorado! Até o 5-0 do Grêmio no Brasileirão de 2015. Bobô chegou, ele vai cruzar para Bobô, bola desviada! Avalanche! Passando por jogos pandêmicos, sem torcida nas arquibancadas e com transmissão forçosamente dos estúdios por questão de segurança, incluindo a histórica Libertadores de 2020, quando 2 vezes temos o maior espetáculo da nossa terra. Algumas vezes, ele dividiu narrações com outros colegas em Grenais, como Ângelo Afonso e Paulo César Carvalho. Várias vezes não conseguiu ou concluir jogos ou mesmo transmiti-los, devido a problemas de saúde, já naturais da idade avançada. Afinal, falamos de um senhor de 81 anos, que viveu tudo de tudo que se possa imaginar, que contou glórias eternas e tristezas dolorosas numa história memorável. História essa que continua e que nesta final estadual de 2026 atingiu mais 2 grandes marcas. Na ida vencida pelos tricolores por 3-0, completou nada mais e nada menos que 200 clássicos narrados, um recorde absoluto. E na volta empatada em 1-1 no estádio Colorado, transmitiu o gol de Gustavo Martins. Um gol centenário, o de número 1200. Toma distância, Marlon. 53 minutos. Partiu Marlon, a meia altura, bateu, vai gol! Gol do Grêmio! Gustavo Martins, aos 53 minutos deste primeiro tempo. O Grêmio está definitivamente botando a mão na taça. Aliás,
Gols centenários perseguem o Magrão. Quando chegou em Porto Alegre, o último tento centenário de Grenal tinha sido do vermelho escurinho em 72, o de número 700. O próximo sairá apenas em 82, do azul Tarciso Flecha Negra, 800. Recebeu para Isidória de Mar, está impedimento, não está mais. Bola lançada para o Odair, vai cruzar, cruzou o rasteiro na entrada da área, encheu o pé Tarciso. Gol do Grêmio! Pé direito de José Tarciso de Souza. O Flecha Negra não perdoa. Toca no canto esquerdo de Benítez e estufa os cordéis da Cidadela do Internacional. A seguir, outro gremista, Paulo Egídio, faz o 900 e o Grêmio é campeão. Chegando outra vez o time do Grêmio, bola com o Paulo Egídio. Levou o Sandro, entrou na grande área, vai marcar, apontou, disparou. Grêmio! Paulo Egídio, o homem da camisa 11. Vale Sandro Becker. Paulo Egídio entra, a grande área dentro, leva mais um zagueiro e toca pro meio do gol, estofando os cordéis da Cidadela de Maisena. Estes ele narra na Gaúcha. O 1000º é do Colorado Fernandão em 2004. Aí faz pela Guaíba. Cabeça na bola do Cocito, cai na ponta direita, ficou para Helder Granja, ali o repeteco, vai suspender na área, faz o levantamento para Fernandão, cabeçou, divide! Estreando na vida Grenal às 17h40 deste 10 de julho de 2004, Fernandão, camisa 18, entra para a história e faz o 1000º gol da história Grenal. Fernandão! E o 1100 foi do campeão alvirrubro Alex, em 2014, que ele contou pela Grenal. Alex vai bater, bateu, uma divide! Colorado Alex Rafael, o moço de Cornélio Procópio, a 12 minutos de partida num contragolpe fatal. O Internacional, através de Alex, dribla a marcha no Rogoroi e toca para o lado esquerdo do gol. São 81 anos de vida e quase 52 de vivência profissional rio-grandense. A sensacional marca de 200 transmissões do jogo maior do estado que adotou para ser sua casa e muitas outras coisas mais ajudam a ilustrar a vencedora trajetória de Haroldo de Souza, o narrador de mais grenais em todos os tempos. Mas a conta não está fechada. Enquanto o microfone ligar, ela continuará. E dia 11 de abril, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, tem mais. E agora, tchê, bandeira, estão tremulando, 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 torcedor do Brasil.